As paz, meus irmãos, nós que aqui estamos, né? Qualquer coisa, só vou usar o microfone porque está sendo gravado para postar, senão a gente faria um pequeno grupo aqui e já começaria. Mas vamos abrir nossas Bíblias no livro de Esté. Esté fica logo depois de Neemias, né? A sequência do nosso estudo. Então, hoje nós vamos uma lição extraordinária, né? A vida de Esté é para nós uma lição extraordinária. Dentre as frases impacto, né, tem coisas que não fazem sentido, mas eu entendo que faz sentido. Né? Por exemplo, se você se atentou a olhar o título da lição, né, o autor colocou assim: entre o medo e a coragem, escolha o propósito. Mas espera aí, não era entre o medo e a coragem? Né? Então ele adicionou aqui um propósito, né? Claro que isso faz parte hoje das frases de efeito, né? Para a gente ficar pensando sobre isso. Mas se é entre um ou outro, deveria ser ou um ou outro. Né? Mas nós vamos estudar essa história bastante interessante, que é a história de Esté. Esté, ela, como uma judia, né, ela passou por muitas dificuldades na sua vida. Lembrem-se que os judeus eles tinham todos sido levados para a Babilônia. De lá da Babilônia, alguns conseguem voltar, com Neemias estruturando os muros, mas nem todos conseguiram organizar-se e realmente fazer parte, né, e ficar ali em Jerusalém. Então, Esté faz parte desse povo que está fora de Jerusalém. E o texto ele vai começar nos mostrando quem é Assuero. E aqui é interessante, tá, meus irmãos? Porque no decorrer do texto a gente vai precisar e a gente vai se deparar com a figura do rei. Eu sei que eu já falei várias vezes, nós não entendemos bem como funciona uma monarquia porque a gente nunca viveu uma monarquia, não é? Mas é só para o irmão não se espantar com o que nós vamos ler daqui a pouco, não achar que esse texto é um texto que poderia ter sido diferente, algumas coisas. Não, porque nós vamos se deparar com um rei. E não é qualquer rei. Né? Quando o texto bíblico começa no capítulo 1, versículo 1, dizendo que Assuero reinou sobre 127 províncias. E aí ele traz o detalhe, desde a Índia até a Etiópia. Eu trouxe aqui, passei para a Luiz a imagem, né, mas eu acho que não dá para os irmãos, né, verem com tanta clareza. Eu vou mandar no grupo da igreja, e aí os irmãos podem, aqueles que estiverem com seu celular, podem dar uma olhada, para você ter só assim, eu acho importante você ter noção do reinado e do rei que estamos falando. Tá? Não era qualquer pessoa. Se você pegar aí, olhar agora, eu acabei de enviar a foto no grupo da igreja, se você, né, tiver com o seu celular, dê uma olhada, ainda não chegou, está carregando. A gente está sem internet, né, então, pronto, agora foi. Desde a Índia até a Etiópia, é algo assim surreal. Surreal o reinado de Assuero. Então não é qualquer homem, apesar de sabermos que só existe um Deus, mas para alguém que não é temente a Deus e é um rei, eles se consideravam deuses. Com a quantidade de terra que ele domina, a quantidade de povos que estão submissos a ele, então ele não se achava Deus, ele tinha certeza que ele era Deus. Porque era um homem com um poder assim incrível. Né? Então, é partindo dessa história que nós vamos entrar na história de Esté. Como disse aos irmãos, Esté, uma jovem, perdeu seus pais muito cedo e por isso teve que morar com Mordecai ou Mardoqueu. Né? Tanto as duas pronúncias e escritas do nome, elas estão corretas. Ela só foi morar com ele adotou ela como filha
tão somente porque seus pais morreram. Né? A gente, às vezes, não entende os porquês da vida. Isso nos mostra, né, que a vida, a existência, ela pode sim vir a ter muitos percalços, muitos problemas, e quem sabe Esther não fosse uma adolescente, uma jovem que se perguntasse por que eu não pude ser criada com os meus pais, por que eu não pude viver com eles, né? Alguém talvez revoltado com Deus, não sei, mas Esther, ela vai partir então desse lugar. Ela não tem pai, não tem mãe, e a única pessoa que ela tem e que ela tratava como se fosse o seu pai era Mardoqueu. Esse é o contexto. O que acontece no capítulo 1? Nós não vamos ler, né, dos 10 capítulos, mas vamos fazer apontamentos, e aí se os irmãos forem tendo dúvidas, podem perguntar. Os reis, eles não davam festas de um dia, eram festas, né, longas, e como eu expliquei para os irmãos, o domínio de Assuero era extraordinário, então ele vai fazer uma festa gigante. Ele faz essa festa para mostrar aos seus príncipes, né, a todos aqueles que governavam, mostrar todo o seu poder. E aí, nessa festa, ele começa a tomar muito vinho, todo mundo toma vinho. A rainha, que era a rainha Vasti, ela fez uma festa também junto com as princesas, junto com outros. Só que chega um momento que o texto bíblico diz que Vasti era uma mulher muito bonita, ela chamava a atenção, e o rei estava se gabando de tudo que tinha. Né? Então ele começou a se gabar tanto das suas propriedades, mas ele também queria mostrar a sua mulher. Então ele queria, né, dizer para os outros, olha, essa mulher linda aqui é a minha mulher. E ele então coloca, não é, essa mulher como sendo a figura central daquele banquete. E ele manda chamar Vasti. E Vasti diz, não vou. O texto bíblico não diz o porquê. Ela simplesmente disse, não vou. Né? Então, essa ideia, por isso que eu estou explicando bem o contexto, porque não é ideia hoje de um mundo feminista, um mundo onde as mulheres e os homens têm que estar em pé de igualdade. Alguém pode achar e dizer assim, mas ela não tinha direito de dizer isso. Não, tinha não. Não tinha. Tá? Ninguém discute com o rei. Ninguém discute a ordem do rei. Ninguém. Ninguém. Mas ela achou que podia se colocar no pé de igualdade com o rei. E ela disse, não vou. Se você olhar, isso está registrado aí no versículo 11 do capítulo 1, quando ele disse que trouxessem à sua presença a rainha Vasti com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasti recusou a atender a ordem do rei. Diante disso, o rei se enfureceu e se inflamou de raiva. Ela disse, não vou, acabou, bateu o pé no chão. Ele então ficou muito chateado. Ele chama então os seus conselheiros, e a grande pergunta que ele faz, no versículo 15, segundo a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti, por não ter cumprido a ordem do rei Assuero, transmitido por meio dos seus eunucos? O que deve acontecer com ela? E aí entra um outro contexto que, se colocado para a sociedade de hoje, dá muito problema, porque no decorrer do texto vai dizer que quando Assuero pede esse conselho, um dos seus conselheiros diz, eu vou resumir o que ele diz, mas depois você pode ler na sua Bíblia, vou dizer com a minha versão, a minha tradução, ele diz assim, olha, ela deu mau exemplo. Eu posso voltar para casa e minha mulher também agora não me respeitar mais. Se ela vai dar mau exemplo, se minha mulher não vai mais me respeitar, como é que vai ser? Ora, se a rainha não respeitou o rei, quando eu voltar para casa, eu vou... Assim, ela é exemplo.
ela vai ser o exemplo para todas as mulheres. Elas não vão mais honrar os seus maridos. Foi isso que o conselheiro disse. E ele então, quando no versículo 16 diz, a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também os príncipes, todos os povos, todos da província. Quando essa notícia chegar a todas as mulheres, desse modo, elas desprezarão o seu marido, dizendo, olha, Vasti não foi, eu também não vou. Quando meu marido mandar, eu não vou. Né? Então, Assuero fica, né, reflexivo. E ele diz, então, o que deve ser feito a ela? Exclua ela da sua presença, nunca mais ela poderá entrar na sua presença. Ela perde o cargo de rainha e você vai escolher outra pessoa para ser, né, a sua esposa, a sua rainha. Ele gostou muito da ideia, mandou ela embora. Ela perde tudo, o texto não vai mais falar sobre Vasti. Ela fica fora do contexto agora, e ele então começa um concurso de beleza para escolher uma rainha. E aí, foi pela tudo lá, ele podia escolher. Então ele bota para que seja mandada uma carta para todos os locais, dizendo, agora eu estou solteiro, eu quero me casar, e as mulheres mais bonitas vão desfilar, vão se apresentar para mim, para que eu possa, né, escolher com qual delas eu vou me casar. E o processo também era interessante, porque as mulheres eram levadas para uma espécie de um spa, e elas passavam um ano, comendo da melhor comida, tomando banho com os melhores perfumes, as especiarias da época, se preparando para depois de um ano encontrar o rei. Então, ele tinha, não é, muito poder, ele tinha muita condição, então ele fazia isso com muita tranquilidade. Todas as mulheres que eram bonitas foram levadas para esse harém, é como a Bíblia diz, e lá elas eram cuidadas por eunucos. Quando há, então, esse momento, não é, no capítulo 2 agora, já vamos olhar na nossa Bíblia, o versículo 5, aparece então a figura, não é, principal, ou uma das principais do texto. E diz então que na cidade de Susã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, né, ou Hadassa, que é Esté, filha de seu tio, que era órfã de mãe e pai. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto foram divulgados, as moças foram levaram também Esté ao palácio real e entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Então, Esté entra agora nesse processo, não é, de talvez se tornar a rainha. O que é importante dizer aqui, e quando o autor da nossa revista nos fez, não é, entre o medo e a coragem, escolha o propósito, é que enquanto as coisas estão acontecendo, mesmo sem a gente perceber, Deus está conduzindo coisas boas e coisas ruins. Deus, ele tem um plano que está acima do nosso plano. Deus, ele tem um fim já destinado ao mundo, ele sabe a hora certa, ele definiu isso. A vinda de Cristo, no tempo certo, Cristo veio. Então, quando os homens, dentro da sua limitação, eles acham que estão no controle, Deus vai nos mostrar que não. O livro de Esté em nenhum momento vai falar o nome de Deus, mas você vai conseguir reconhecer, você vai conseguir ver Deus agindo em todo momento. Era uma menina órfã, poderia ser uma menina revoltada,
ela poderia ter dito ao tio, eu não vou, eu não quero saber disso. Ela poderia ter feito inúmeras coisas. Mas ela segue aquilo que estava sendo posto pelo seu tio. Ela entende, não é, que ela está debaixo ali da autoridade dele. Se ele mandou ela ir, então Deus estava conduzindo o seu povo também através da vida de Esté, por mais que ela tivesse passado e continuaria a passar momentos difíceis, tá? Isso precisa ficar claro para nós. Deus, ele tem um propósito em todas as coisas. Em todas as coisas. Nós não entendemos, nós não sabemos, nós achamos ruim, nós reclamamos, mas Deus, ele tem um propósito. E nós vamos ver isso na vida de Esté. Ela então passa esse tempo todo se preparando para se encontrar com o rei. Ela acha, não é, todos, na verdade, contemplavam Esté e ela encontrava favor diante das pessoas. Você pode ver isso no versículo 15 do capítulo 2. E assim Esté foi levada, 16 agora, ao rei Assuero, no palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esté mais do que todas as outras mulheres. Ela alcançou favor diante dele e a aprovação mais do que todas as virgens. O rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Vou mostrar mais uma vez. Agora ela é a esposa do homem que manda em tudo isso aqui. Né? Isso aqui toda era a região do Egito até a Etiópia. Tudo isso aqui estava sob o domínio de Assuero. E agora, aquela menina órfã que poderia ter tomado outros caminhos, se torna a rainha. Né? Ela não diz de que povo ela era, ela não faz esse comentário, ninguém sabe de onde ela veio, ninguém sabe como é que ela foi parar lá, ela só chegou aonde chegou porque era muito bonita. Então o rei a escolhe, o rei olha para ela, ama ela mais do que as outras, e o versículo 18 diz que o rei deu então uma festa, né, muito grande, fez uma festa de casamento. Mordecai vai ser uma figura central também deste livro, porque, segundo os estudiosos, não foi Esté que escreveu, provavelmente ou foi Mordecai, ou foi Neemias, ou foi Esdras. 460 anos antes de Cristo foi quando o livro de Esté foi escrito. Provavelmente um desses três. Mordecai, ele, por ter conseguido colocar a sua prima, né, eu acho que é prima, né, filha do tio, né, eu passei a tarde pensando nisso, meu tio, né? Então, por ter conseguido colocar a sua prima para reinar, ele então fica sempre por ali, por perto, não é, do palácio, naquela região. E aí acontece algo interessante, ele descobre que vão tentar matar o rei Assuero. Ele está lá, houve uma conversa de dois eunucos que estavam insatisfeitos com Assuero, e eles vão então tentar matá-lo, né? Quem já assistiu a história de Esté, o filme de Esté, né, vai dizer que foi envenenamento, mas a Bíblia não diz. Né? A Bíblia só diz que havia uma conspiração para matá-lo, não diz como é que iam matá-lo. Quando Mordecai ouve isso, a primeira coisa que ele faz, ele vai até Esté, conta para ela o que está para acontecer, ela vai ao rei, conta para o rei e diz, olha, Mordecai, ele ouviu duas pessoas dizendo que querem lhe matar. Ele então vai procurar saber se é verdade, descobre-se que de fato era verdade, e ele manda enforcar esses dois homens que queriam matá-lo. Esse fato, ele não gera nada novo. A história, ela foi escrita nas crônicas dos reis, eles gostavam muito de escrever as próprias histórias, e eles então escrevem, mas nada acontece a Mordecai. Ele não recebe nenhuma recompensa pelo que ele fez, por ter descoberto e se livrou, salvou a vida do rei. Não acontece nada.
Mordecai não fica chateado, segue a vida dele vivendo normalmente. Mas logo no capítulo 3, entra-se então mais um personagem chamado Amã. Amã, ele vem a ser um homem que ele odeia os judeus. Mas ele odeia por quê? Ele achou graça, favor diante do rei. O rei colocou ele como o segundo homem de todo o seu reinado. E eles, quando passavam pela população, a população tinha que se curvar. Aí alguns que estavam perto de Amã disseram, tem um tal de Mordecai ali que quando você passa ele não se curva não. Ele fica furioso. Ele diz, então eu vou matar esse homem. Na verdade, ele é o quê? Ele é judeu. Melhor, eu vou matar todos os judeus. E aí os comentaristas bíblicos, eles dizem que há sempre essa perseguição ao povo de Deus, em todo o tempo da história. Quando Moisés nasce, todos os bebezinhos eles são mortos. Há sempre uma tentativa de frustrar o plano de Deus. Quando Jesus nasce, o anjo tem que aparecer para José e mandar ele fugir para o Egito. Porque Herodes tinha mandado matar todas as crianças. Então, esse enfurecimento e tudo que está acontecendo aqui dentro do livro de Esther, segundo muitos teólogos, é também uma repetição de uma luta que há entre o mundo e o povo de Deus. Sempre a ideia de tentar destruir tudo aquilo que Deus está fazendo e acabar com os planos de Deus. Então, Amã não fica satisfeito em apenas matar Mordecai. Ele diz então, olha, todos os judeus serão mortos. Mas como eu farei isso? Já sei. Vou chegar para o rei e vou dizer para o rei que existe um povo por aí, que o comportamento deles é diferente. Eles haviam dominado inúmeros povos, eles tinham domínio sobre pessoas de diversos idiomas, todo mundo se curvava, menos os judeus. Então ele vai até a sala do rei e diz para o rei, olha, a gente precisa resolver isso. O rei então tira o seu anel e diz, está aqui, faça como você quiser, sele segundo a ordem dos persas e depois de selado, não pode mais voltar atrás. Então, Mordecai, ele, em todo o seu plano, no capítulo 3, versículo 8, existe um povo espalhado e disperso entre os povos, eles são diferentes, a lei dele é diferente, eles não cumprem a lei do rei, por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, que eles sejam mortos. E eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então, essa ordem ela é espalhada pelo mundo da época. Eles agora têm que matar, mas ele define uma data. Ele diz um dia que eles vão morrer. Nesse dia, os judeus serão mortos. E aí, queridos irmãos, entra então a ideia do propósito. O homem ele faz coisas achando que ele está no controle da situação. Só que Deus ele está acima do homem. Então, até mesmo os governantes, os reis, eles estão a serviço de Deus. Deus em nenhum momento sai do seu trono para que os homens possam tomar conta. Quando eles acham que o plano deles está dando certo, é onde entra então Esther. É onde Mardoqueu, ele depois de saber que foi decretada a morte dos judeus, não tinha mais volta. Não tinha. Olha o desespero. Mardoqueu, quando ele sabe disso, ele sai correndo com roupa de pano de saco, entra, fica lá perto do palácio, não podia fazer isso. Esther manda para que vistam ele com outras roupas, ele diz não. E ele então conta para Esther o que foi que aconteceu. E diz para ela, olha, você tem um papel. Talvez
tenha sido para esse momento, que você chegou até onde você chegou. Mostrando para nós que a vida ela é feita de fato de propósito. Nós estamos onde estamos não porque queremos estar. Nós vivemos o que vivemos, seja o nosso passado, ele também é conduzido pela boa mão de Deus. Mesmo os momentos difíceis que a gente não consegue entender, Deus ele está desenhando e concretizando o nosso futuro debaixo daquilo que Ele tem. Então, coloca-se, não é, para ela a sua responsabilidade em poder interceder pelo povo, usar da influência que ela tinha naquela época para poder interceder pelos judeus. Agora, fica claro, a intercessão de Esté, ela nunca e jamais vai ser para anular o decreto. Porque não podia ser anulado. Ah, pastor, mas nem o próprio rei não. Depois que ele selava com o seu anel, acabou. Tá? Então nós vamos descobrir como foi que Esté, não é, conseguiu reverter o quadro. Tá? Mas não foi fácil, não. Ela então, versículo 10 do capítulo 4. Então Esté falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei, o povo das províncias, sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, olha só, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença, senão a morte. A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para que eu viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer na presença do rei. Então, Esté está com medo. Fazem 30 dias que eu não sou chamado. Se eu entrar e ele não estender o cetro, eu vou morrer. A nossa missão, enquanto crentes, ela também passa por isso. Nós temos uma missão a cumprir, mas ela não é fácil. Não é fácil. Ela vai exigir de nós esforço. Ela vai exigir que possamos nos colocar em condições até mesmo que façam mal à nossa própria vida. E esse é o grande desafio do crente. É cumprir o seu propósito, mesmo que isso lhe custe tudo. Porque Deus nos deu um propósito e nos chamou para cumprirmos esse propósito. A gente não pode fugir dele. Daniel, se ele orasse, ele ia morrer. Mas ele continuou orando. Mesaque, Sadraque e Abednego, eles iam para a fornalha, se eles não se ajoelhassem. Mas eles foram. Então, a vida, ela não pode ser mais valorizada do que o nosso propósito. O propósito está acima do nosso conforto e da nossa vida. Jesus não prometeu para ninguém que seria fácil. Cada dia você tem que tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Então, ela era uma mulher bonita, ela estava no palácio, talvez ninguém nunca soubesse que ela era judia, mas ela tinha uma tarefa a cumprir. Então, não era fácil para Esté. Os reis, eles eram meio malucos. Meio não, né? Porque eles chegavam a um nível assim de grandeza, de poder. Nabucodonosor era louco. É tanto que Deus dá um castigo nele e ele vai viver mesmo com os animais, comendo pasto. Porque ele se engrandecia com aquilo que tinha. Então ela sabia, ora, se já fazem 30 dias que ele não me chama, se eu entrar na sua presença agora, ele pode estar com raiva. Ele vai mandar me matar e eu não sei. Mas aí Mordecai diz para ela, versículo 13 do capítulo 4. Não pense que por você estar no palácio real será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calado agora, de outro lugar virá socorro e livramento,
mas você e sua casa perecerão. Quem sabe não foi para essa conjuntura que você foi elevado à condição de rainha. Mardoqueu, ou Mordecai, ele tinha uma certeza. Deus vai livrar o seu povo. Agora, ele conta comigo. Ele conta com você. Mas se você não quiser, a obra não vai parar, não. É o que ele está dizendo para ela. O livramento vai vir de outro lugar, Esther. Fique certa disso. Você pagará um preço muito caro. Porque toda a casa do seu pai será destruída. Toda. Esse é o preço que você vai pagar. Ela agora está num beco sem saída. Ela está com medo do rei, mas ela também está com medo de Deus. E aí ele traz essa pergunta, né? Quem sabe não foi para uma conjuntura como essa que você foi elevada à condição de rainha? Ela então deu a seguinte resposta a Mordecai: vá, reúna os judeus que tiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se tiver que morrer, morrerei. Propósito de vida. Quem tem um propósito de vida sabe por que vai morrer, ou pelo que vai morrer, pelo que pode morrer. Essa certeza, ela está clara na cabeça de Esther. Se tiver que morrer, morrerei, mas agora, depois desse período de jejum, eu vou então me colocar à disposição. Então Mordecai foi e fez tudo como Esther tinha ordenado. Capítulo 5, Esther usa de estratégia. Tá? Esther ela não vai logo tentar resolver o problema. Não é? Ela era muito inteligente. Não é? Ela não foi logo se desgastar, né, como dizem. Ela monta toda uma situação. Primeiro ela monta um momento que parece ser muito bom, um banquete. E nesse banquete, que ela quer convidar apenas o rei e Amã, para que ali eles pudessem ter a conversa. Quando ela entra na presença do rei, e esse fato é interessante, e mostra que realmente o rei estava completamente apaixonado por ela, quando você vê qual é o reinado dele e lê o que ele diz no versículo 3 do capítulo 5, você diz, esse homem é apaixonado, né? Que quando ela entra na presença dele, ele diz, o que é que você tem, rainha? Qual é o seu pedido? Até que seja metade do reino é seu. Ela só entrou na presença dele. E aí ele diz, olha, se você quiser a metade do reino, eu te dou. O que é que você quer? Ela então diz, não, eu quero apenas que você e Amã venham a um banquete. Amã começa a se encher de orgulho. A rainha me convidou para um banquete. Ele vai para esse banquete achando que está tudo certo, está tudo bem. E nesse primeiro momento, de fato, nada acontece com ele. Eles vão jantar, não é? E no versículo 6, o rei pergunta mais uma vez, qual é o seu pedido? Peça, lhe será dado, mesmo que seja metade do reino. Ele insiste com essa história do reino, né? A ideia de que dinheiro compra tudo, ela está mostrando para ele que não, eu não quero, isso aí é passageiro, eu não quero reino. Calma que já já eu lhe digo. Versículo 7, meu pedido e meu desejo são os seguintes, se achei favor diante do rei, se for do seu agrado, venha amanhã para outro banquete, então farei o pedido. E naquele dia Amã saiu alegre e animado. Mas ficou furioso, porque encontrou Mordecai junto à porta do rei, e ao ver que ele não se levantava e nem tremia diante dele. Porém Amã se conteve, foi para casa, ouviu sua esposa, e aí nessa parte aqui eu sempre lembro do que diz Provérbios, né, que a mulher tola, ela destrói a sua casa com as próprias mãos. Enquanto a sábia edifica,
a mulher tola com as suas próprias mãos destrói a casa. Quando ele chega furioso, alegre porque estava num banquete, já tinha sido convidado para outro, mas furioso com Mordecai, a mulher dele diz: construa uma forca de 22 metros de altura para você enforcar aquele miserável. E ele diz: muito bem, mulher, eu vou fazer isso mesmo. E ele manda fazer a forca, manda construir a forca. Naquela noite, esse capítulo 6, naquela noite o rei não pôde dormir. Veja como Deus está controlando tudo. Deus deu uma insônia para o rei. E nessa insônia, o rei foi ler as crônicas dos reis, as histórias. Né? Hoje a gente conta carneirinho. Naquela época contava-se historinhas. Então mandam contar historinhas para ele. Ele começa a ouvir o que está sendo dito. E então, no versículo 2, achou-se escrito que Mordecai havia denunciado Bigtan e Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta que tinham planejado matar Assuero. Então o rei perguntou: como foi que a gente honrou esse homem que me salvou? Né? E aí eles dizem: não, ninguém fez nada com ele, não. O quê? Para nos mostrar que nem sempre nós seremos honrados à primeira vista, mas que Deus nunca se esquece de nós. Deus nunca se esquece do que fizemos. Deus nunca se esquece daquilo que aconteceu lá atrás, que você fez, que ninguém nunca lhe agradeceu. Calma. No momento certo, na hora certa, vai chegar. E então Mardoqueu estava do lado de fora do palácio, preparando a forca. O rei diz: eu preciso que alguém me dê uma ideia do que fazer com um homem que eu quero honrar. Tem alguém aí fora? Tem Amã. Então chama Amã para cá. Amã, o que deve se fazer com um homem que quer honrar o rei? Que a quem o rei quer honrar? Amã achou que ele estava falando de quem? Dele mesmo. Esse é o perigo. Esse é o perigo. É a gente se engrandecer, é a gente achar que, né, é alguma coisa. Né? A humildade ela tem que sempre nos acompanhar, aconteça o que acontecer. Ele então, versículo 7 do capítulo 6. Por isso ele respondeu ao rei: quanto ao homem que o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar, o cavalo do rei, e cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que este se encarregue de vestir aquele que o rei deseja honrar. Depois, que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isso que o rei faz com o homem a quem ele deseja honrar. Resposta do rei: agora você vai e vai fazer isso com Mordecai. Deus está no controle da história. Ele não pode discutir com o rei. Ele não pode. Irmãos, isso, só abrindo um parêntese, se isso já é assim, reis humanos, por que a gente discute tanto com o rei dos reis? A gente tem que pensar mais sobre isso. Deus ele não pede a opinião de ninguém, não. Deus ele tem ordens e essas ordens têm que ser cumpridas. Os homens que viviam na tutela de outros homens e os chamavam de reis, eles sabiam muito bem disso. Talvez se passasse pela nossa cabeça, se fosse eu teria dito: não, mas ele é judeu, já a gente vai morrer. Mas ele não podia discutir com o rei. Se ele discutisse com o rei, era uma afronta que poderia custar a sua própria vida. Então, ele pega tudo, ele vai, botou Mordecai, vestiu Mordecai, pegou o cavalo, andou pela praça da cidade, proclamando em alta voz: é isso que o rei faz ao homem a quem ele deseja
honrar. Versículo 13, Amã contou a Zeres, sua mulher, o que tinha acontecido e a todos os seus amigos. Então seus amigos, que eram sábios, e Zeres, sua mulher, disseram, se Mordecai, diante do qual você começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Já era um prenúncio do que ia acontecer. Quando termina dessa conversa deles, então, vem uma equipe de novo e diz, olha, a rainha está chamando você para o banquete. Ele fica muito feliz, né? Capítulo 7 vai mostrar isso. Durante o banquete, no versículo 2, o rei perguntou a Esté, qual é o seu pedido? O que é que você quer? Até a metade do reino eu te darei, né? O homem continua apaixonado, né? Aí, isso para nós maridos, né? A gente traz um chocolate, né? Traz flores, né? A gente até fica, né? Se sentindo menor do que o rei, né? Até metade do reino eu te dou. Então a rainha Esté disse, se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, se for do seu agrado, que a minha vida seja a resposta do meu pedido, e como eu desejo, eu possa ter o meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se nos tivesse vendido como escravos ou escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena impedir o rei, ou incomodar o rei por uma coisa dessas. Então o rei Assuero perguntou à rainha Esté, quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está este homem? A resposta de Esté está aqui, Amã. Foi ele que instigou. O rei ficou furioso, se levantou, foi para o jardim para pensar um pouco, né, refrescar as ideias. Amã ficou apavorado. Amã vai tentar falar com Esté, que está deitada no seu divã. Ele cai por cima dela. Quando o rei vem entrando, vê aquela cena e diz, pronto, ele está tentando, não é, agora cometer coisa pior com a minha mulher. E ele fica mais furioso ainda. Se você quiser ver, está aqui no versículo 8. Quando o rei voltou ao jardim, Amã tinha caído sobre o divã que se achava Esté. Será que ele está querendo desonrar a rainha aqui no meu palácio? Aí alguém, né, o nome dele é Arbona, um dos eunucos que servia ao rei, disse assim, olha, tem uma forca ali, eu não sei nem para quem é, mas ali fora tem uma forca, pois mande enforcar. Leve ele para lá e que ele seja enforcado nela. Resolveu-se o problema? Não. O decreto do rei não podia ser alterado. Como é então que Esté consegue resolver o problema? Versículo 5 do capítulo 8. Se for do agrado do rei, se eu achei favor diante dele, e se isso lhe parecer justo, escreva uma outra carta revogando os decretos concebidos por Naamã, filho de Amedata, o Agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que se encontram em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver a desgraça que sobrevirá ao meu povo? Como poderei ver a destruição da minha parentela? Assuero disse a Esté e ao judeu Mordecai, eis que dei a Esté a casa de Amã, que foi pendurado numa forca, porque tinha planejado matar os judeus. Agora, em nome do rei, escrevam o que lhes parecer bem, selem o documento com o anel do rei, para que os decretos feitos em nome do rei, que foram selados com seu anel e que não podem ser revogados. Então eles foram imediatamente aos secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês, e segundo tudo que Mordecai ordenou, foi redigido em decreto para os judeus, para os sátrapas, para os governadores, para os oficiais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias. Em cada uma no seu próprio modo de escrever, a cada povo na sua própria língua,
e também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e na sua própria língua. Escreva-se, né, e qual foi a mensagem que ele mandou. Versículo 11. Nas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se organizassem para defender a sua própria vida. Já que ele não podia desfazer o que foi feito, porque não se revogava, ele disse: vocês têm o direito de se defender. Vocês têm o direito de se defender. Amã tinha 10 filhos. E os 10 filhos de Amã envolvem uma quantidade de 500 pessoas para matar todos os judeus. Só que, como Mordecai se torna o segundo homem, todos os governadores e príncipes querem ajudar o povo de Mordecai. Por causa disso, o povo judeu não foi aniquilado, porque todo mundo se uniu a eles, mataram todos os filhos de Amã, ainda mataram esses 500 e outros que tentaram se levantar para matar os judeus. É isso que vai dizer o capítulo 9, já estamos terminando o texto. E então, chega no capítulo 16, no versículo 16 do capítulo 9, né, a festa de Purim. E eu nunca mais vou esquecer, porque eu tomei uma tortada na cara no acampamento, porque não lembrei. Tainara lembrou primeiro que eu, bateu e disse a festa de Purim, né, e deu uma tortada na minha cara, porque essa festa ela começou a ser celebrada depois desse momento. Purim é sorte, não é? O pur é sorte. Então a ideia é que eles conseguiram escapar. Os judeus até hoje celebram a festa de Purim. Em gratidão, porque eles não foram aniquilados. Gratidão a Deus, porque eles não foram aniquilados. O texto, então, termina, não é? Dizendo para nós que esse decreto de Esther, no versículo 32 do capítulo 9, o decreto de Esther estabeleceu estas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Capítulo 10, depois disso, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra, sobre as terras do mar, quanto aos demais atos do seu poder e do seu valor, e o relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, não está tudo escrito no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, grande para com os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo, trabalhando pela prosperidade da nação. O que esse livro nos revela? Não é? Que Deus ele está no controle da história. Mesmo em meio à aflição, vale a pena continuar confiando em Deus. Vale a pena continuar de pé. Vale a pena tomar decisões que parecem ser o nosso fim. Mas se é a direção que Deus está dando, nós temos que confiar nele e devemos avançar. Que Deus continuará livrando o seu povo, isso não há dúvidas. Mas é muito bom se isso for através de mim e de você. É onde a gente se sente útil, onde a gente encontra o nosso propósito de vida. Esther encontrou o seu propósito. Mardoqueu não tinha nenhuma intenção de se tornar o segundo homem do rei, mas Deus já tinha esse plano para a vida dele. Então foi alguém que trabalhou pela prosperidade, pela proteção e pelo bem-estar do seu povo. Como é que o autor da nossa revista então termina? A história de Esther nos ensina que a determinação é essencial para cumprir o propósito de Deus, mesmo diante do medo. Determinação. Seja alguém determinado. Comece uma coisa e termine. Deixe pelo meio do caminho, não. Hoje a gente vive numa sociedade em que as pessoas deixam as coisas pela metade com muita facilidade. Muita.
Tem gente que se casa 10 vezes, 20 vezes. Tem jovem que muda de curso universitário a cada mês. Porque na hora que encontra uma dificuldade, eu acho que isso aqui não é para mim, não. Vai para outra coisa. Tem gente que muda de igreja quando se depara com os problemas. Né? Então, determinação, perseverança, permanência, entender que Deus está na condução. Apesar de que podem se levantar pessoas contra nós, pessoas querendo nos colocar medo, é isso que Neemias vai ensinar, é isso que Esdras vai ensinar. Todos eles nos ensinam essa mesma direção. Permaneça naquilo que Deus colocou você para fazer. Não vá nem para um lado e nem para o outro, só fique ali. Ah, mas está difícil, ah, mas eu não vou conseguir, ah, mas talvez eu morra aqui. Se tiver que morrer, morrerei. Né? Mas eu preciso cumprir o meu propósito. Eu preciso entender que a minha vida ela tem uma direção, ela tem um caminho. Esté trilhou o seu caminho, apesar das dificuldades. A sua ascensão à posição de rainha para interceder pelo povo, Esté precisou escolher entre o silêncio e a ação, entre o medo e a coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é continuarmos mesmo com medo. Corajoso é esse que tem medo, mas ele continua. Ele não pode parar, não pode olhar para trás. Seu exemplo nos mostra que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de enfrentá-lo por um propósito maior. Esté compreendeu que o seu chamado existia risco e a sua firmeza salvou uma nação. Somos desafiados a escolher o propósito em vez da hesitação, confiando que Deus fortalece aquele que, assim como Esté, se dispõe a agir. Que a história de Esté nos inspire a caminhar com determinação, sabendo que a coragem guiada pelo propósito sempre traz transformação. Que sejamos nós, os agentes de transformação, começando nesse bairro aqui do JK. Que sejamos nós, como igreja, agentes de transformação para tudo que Deus quer fazer de nós aqui neste lugar. Vão surgir desafios, problemas, questões outras, mas nós vamos passar por cima, porque precisamos terminar a tarefa que o Rei nos confiou. Então, que esse seja, meus irmãos, o nosso sentimento e o nosso desejo em nome de Jesus. Amém? Os irmãos têm alguma pergunta, alguma colocação, algo que veio no seu coração, na sua mente? A hora é agora. Eita! Gostei. É uma história demais, de muita resiliência. Sim. É. Você sabia que às vezes eu acho que falta isso? Aqui os irmãos, né, a maioria é mais velho. Então eu acho que muitas vezes falta os irmãos pegarem um jovem, segurar na mão do jovem, contar a sua história, mostrar, abrir os olhos. Né? Às vezes você vê tanta gente boa que entra no mercado gospel da música, né, e se perde. Porque conhece a fama, conhece a riqueza, conhece N coisas, e se perde porque não teve um Mordecai. Não teve alguém para chamar e dizer aqui, ó, vem cá, existe um propósito. Se você chegou até onde você chegou, é porque Deus quer cumprir algo na sua vida. Não se iluda, não. Não se perca, não. Encontre e faça o seu propósito.
Então, o papel dele em mostrar isso para ela fez toda a diferença. Porque ela era jovem, né? O jovem, muitas vezes, a vida dela era dentro do palácio, com tudo do bom e do melhor. Chamar a responsabilidade. E, assim, irmãos, eu, né, que ainda estou na metade, né, da caminhada, né, eu percebo que muitas vezes falta realmente isso. Falta pessoas que digam assim, calma, eu já passei por isso. Vai passar, né? Às vezes a pessoa está desesperada, precisa se mudar, vai morar em Recife, né, irmã? Corina já morou lá, morou só. Sabe como é, sabe o que é, sabe quais são as dificuldades, a saudade, não é? A gente que constitui família, quem aqui constituiu família tendo tudo? Tudo, tudo, porque às vezes o jovem diz, eu só vou casar quando eu tiver tudo, né? A gente pode dizer, calma, cidadão, calma, a vida não é assim não. Às vezes a gente casa e mamãe e papai ainda ajuda, e outra pessoa ajuda, e as coisas vão se organizando, e quando a gente vê, está tudo certo, porque Deus está conduzindo. Então, esse papel realmente, né, de Mardoqueu, ele chama muito a nossa atenção, né, e nos traz também a essa responsabilidade. Mas alguém quer fazer? Sim, 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 a fé e a razão. O entendimento do que está acontecendo, por que está acontecendo, mas a certeza de que Deus está na condução, né? A certeza de que Deus está direcionando. Porque se assim não fosse, Esté poderia ter dito, por que não, né? Esté ter feito a seguinte oração: Deus, se for da tua vontade, manda que ele me chame. E às vezes é isso. Às vezes a gente sabe o que Deus quer com a gente. Mas a nossa oração para Deus é: Senhor, manda que alguém diga assim, Deus mandou eu te dizer. Se levanta para fazer o que tem que fazer. Vai lá, para com isso. Às vezes parece que nós estamos assim, aguardando que as coisas aconteçam para a gente cumprir o propósito da nossa vida. Não, a gente tem que se levantar e ir. Caminhar por fé, saber que Deus está conduzindo os nossos passos. Mais algum comentário? Sim, a gente quer encher a igreja, mas não quer sair para trazer o povo. A gente ama quando a igreja está cheia, não é? Não é bom? Não é bom quando vem muita gente para a igreja, mas a gente parece que está dizendo assim, Senhor, se o Senhor quiser, manda o povo vir. Deus está dizendo, não, eu já dei a vocês inteligência, sabedoria, agora vocês têm que sair, vocês têm que andar. Dei a vocês carro, moto, casa, pé, né? Porque hoje tudo muito fácil, eu acho que isso aí nos deixa mais preguiçosos ainda, porque tudo é muito fácil. A gente poderia evangelizar na pedra, 10 minutos a gente está lá, 15 minutos. Né? A gente está lá porque todo mundo tem carro, todo mundo tem moto hoje. Então, a gente precisa fazer o que Deus nos chamou para fazer. Amém? Mais algum irmão? Não? Então vamos orar, agradecer ao Senhor, lembrar que amanhã às 4 horas da tarde tem evangelismo. Tem encontro dos jovens também, né? Então se você é jovem ou conhece algum jovem, lembre a ele que amanhã tem encontro, o irmão Luiz Carlos vai colocar lá no grupo da igreja o horário, tudo certinho, e que nós possamos continuar avançando na obra do Senhor. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado pela Tua palavra. Nos leva em paz, ó Deus, para os nossos lares, continua cuidando do nosso coração, reacendendo a chama, mostrando o propósito, trazendo pessoas para perto de nós que possam nos auxiliar, Senhor, serem mentores, nos ajuda a viver o discipulado, que é justamente isso que Mardoqueu fez com Esté. E que tenhamos, ó Deus, aqui homens e mulheres que transformam o contexto onde estão. Que essa igreja continue sendo ricamente abençoada pelo Senhor
e que nós possamos propagar dia após dia a Tua palavra. Nos leve em paz para os nossos lares, cuida de cada um de nós e nos dá uma excelente noite de sono. É isso que nós pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos.